Fala pessoal, bem-vindos ao nosso vídeo explicativo de MAT 33 autos de deserção 1299-09. Bora direto ao ponto, né? Pra quem tá naquela reta final, suando a camisa pra prova militar, otimizar o tempo é literalmente a regra do jogo. Então, hoje a gente vai mergulhar de cabeça nesse assunto, focando especificamente na portaria do Comando Geral número 1299 de 2009 da Polícia Militar do Paraná, que traz todas aquelas regras essenciais sobre os autos de deserção. E olha, a nossa conversa de hoje está super alinhada para quem está encarando o concurso de promoção interna, como o curso de aperfeiçoamento de oficiais ou mesmo concursos públicos na área de segurança aqui no Paraná. A gente sabe muito bem que a legislação militar é um prato cheio para a banca examinadora criar pegadinhas. E esse material despenca em prova. Por quê? Porque ele é lotado daquelas nuances de prazos e competências que, vamos combinar, são fáceis de confundir na hora do nervosismo. Para organizar nossa mente e estudo render de verdade, nosso roteiro passa por 5 pontos de parada. 1. A finalidade da portaria. 2. Os conceitos chaves. 3. A linha do tempo. 4. O termo de deserção em si. E, para fechar com tudo, 5. Uma questão na prática. Começando pelo nosso tópico 1, a finalidade da portaria. Afinal de contas, por que ela existe na corporação? Bom, a portaria não caiu do céu à toa. O artigo 1º deixa cristalino que a ideia principal é padronizar os procedimentos quando ocorre uma deserção. E por que isso é tão importante? Fiquem de olho nessas duas expressões a seguir porque as bancas amam cobrar exatamente assim: prevenir nulidades processuais e evitar embaraços administrativos. É o seguinte, se o rito burocrático não for seguido com rigor absoluto, o processo inteiro contra o desertor pode ser anulado. E ninguém quer essa dor de cabeça, certo? Seguindo em frente, tópico 2. Aqui estão os conceitos chaves para a gente memorizar de vez. Aqui é onde a mágica, ou melhor, a confusão, costuma acontecer na hora da prova. Qual a diferença exata entre o ausente e o desertor? A linha divisória é bem sutil. De um lado, o ausente é aquele militar que fica afastado, sem autorização, por um período de até 8 dias. Bateu 8 dias, ele ainda é considerado ausente. Do outro lado, o desertor é quem ultrapassa essa marca. Se abandonar as fileiras por mais de 8 dias, aí sim configurou deserção. Os elaboradores tentam inverter isso o tempo todo nas questões, mas lembrem, esse limite é o muro que separa uma infração grave do crime propriamente dito. Isso puxa ao nosso próximo conceito que é absolutamente crucial, o famoso prazo de graça. O grande X da questão aqui é saber o momento exato em que esse cronômetro começa a rodar. A lei crava que a contagem dos 8 dias tem início às 0 hora do dia subsequente à falta injustificada. Pessoal, grifem isso mentalmente. 0 hora do dia subsequente. Essa é, de longe, a maior armadilha de todas. Se a falta rolou numa segunda-feira, a contagem do prazo não começa ali na segunda, tá? O relógio só dá o gatilho inicial à meia-noite, na 0 hora da terça-feira. É um detalhe pequeno, mas que derruba muita gente desatenta. Agora que a base está sólida, vamos para o tópico 3. Bora visualizar a linha do tempo dessa infração. Imaginem o fluxo burocrático. No dia 1, o chefe nota a falta. Imediatamente, o comandante precisa fazer a comunicação através de uma parte. E atenção, não existe termo de ausência nesse primeiro dia, é apenas uma comunicação por parte. Aí no dia 2, se o militar serve numa subunidade isolada ou num destacamento, elabora-se a parte de ausência e o militar é designado, junto de 2 testemunhas idôneas, para inventariar os bens do Estado que ficaram para trás. E finalmente, lá para o dia 9, quando esgota totalmente o prazo de graça, o crime se consuma. Chegamos então na elaboração da parte de deserção que vai ser publicada e encaminhada para a autoridade superior. Certo. Chegamos ao tópico 4, o termo de deserção e a documentação super estrita que envolve esse processo. Foco total nesse detalhe das patentes porque as provas fazem uma verdadeira salada mista com isso nas alternativas. Acabou o prazo de graça, a lei manda designar um escrivão ad hoc para lavrar o termo. Mas quem pode assumir essa bronca se o desertor for uma praça? Somente um aspirante oficial, um subtenente ou um sargento. É um instinto comum a galera achar que precisa sempre ser um oficial, e não é verdade. O escrivão só tem a obrigatoriedade de ser um oficial caso o desertor também não seja praça. Esse processo do termo exige 3 passos sagrados. Passo 1, a lavratura em si. O escrivão redige o documento com toda a qualificação e as circunstâncias da deserção. Passo 2, as assinaturas. E aqui vai outra dica de ouro, hein? O termo precisa obrigatoriamente ser assinado pelo comandante da unidade, pelo escrivão e por 2 testemunhas idôneas, que devem ser preferencialmente oficiais. Terceiro e último passo, publicar isso tudo no boletim e autuar fisicamente,
juntando as fichas e os assentamentos do novo desertor. E para provar que a gente não está só no mundo das ideias, tópico 5, questão de prova na prática. Analisando a questão 14 do exame para o curso de aperfeiçoamento de oficiais aplicado em 2025, o tema cobrado foi exatamente a nossa portaria. A questão pedia para identificar a alternativa correta sobre as instruções reguladoras. Isso só evidencia a relevância absurda de revisar tudo isso que a gente acabou de destrinchar. Vamos dar uma olhada de perto em como a banca tentou jogar sujo nas alternativas incorretas. A letra A tentou vender que o ausente é aquele que abandona por um período superior ao prazo de graça. Incorreto. Como a gente cansou de ver, essa é a definição clássica do desertor. A letra C cravou que o escrivão ad hoc precisa ser sempre um oficial. Errado também. Se o desertor for praça, pode tranquilamente ser aspirante, subtenente ou sargento. E a letra D quis inventar que o comandante faz um termo de ausência logo na constatação do primeiro dia. Mais uma vez falso. A comunicação inicial é por meio de uma parte e não de um termo. Por exclusão e por conhecimento, a alternativa B brilhou como gabarito. Ela descreveu perfeitamente a regra do prazo de graça, confirmando que a contagem inicia exatamente às 0 hora do dia subsequente à falta. Quem gravou esse gatilho temporal da 0 hora que batemos tanto na tecla hoje, resolveu isso aqui dando risada, garantindo pontos sem hesitar. Pessoal, a gente vai chegando ao fim dessa nossa revisão explicativa. Fica muito evidente que gabaritar legislação não é só ler artigo por cima, né? É entender maliciosamente onde as palavras podem ser trocadas para te derrubar. Dominar minúcias administrativas, tipo os postos elegíveis para escrivão, ou lembrar da tal 0 hora na contagem, é exatamente o que separa a galera que assume a vaga de quem fica pelo caminho. Quando a gente internaliza de vez a diferença entre uma simples ausência e uma deserção formal, o desempenho dispara. Desejo um estudo excelente para todos vocês, continuem firmes no propósito e até a próxima.